Tô fazendo esse programa aqui porque eu sou obrigado, viu? Porque na minha vontade, isso aqui não tem polêmica nenhuma aqui. Aí, também porque eu vou entrar de férias, então tem que deixar gravado qualquer merda aí pra vocês. Né? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação para sempre ser lembrado de conteúdo novo, dar o like, dar o dislike, espalhar o link nos seus grupinhos do WhatsApp, sugerir temas, porque este tema aqui é sugestão de algum boneco aí do Polêmicas Vazias no YouTube do Esporte Interativo. Para mim não é polêmica e vou explicar aqui que a gente vai fazer uma comparação que na prática nem deveria ser feita. Mas como nós somos democratas, a gente aceitou a sugestão desse boneco telespectador, inscrito, sei lá como é que chama, e a produção que fez essa triagem gostou do tema, apesar de no fundo o tema não fazer sentido nenhum. Quem é melhor, Zidane ou Zico? É bom o título porque rima, né? Zidane e Zico, dois monstros, tenho uma enorme admiração por ambos. Não conheço pessoalmente o Zidane, mas conheço pessoalmente o Zico, que é um cara fantástico, né? Impressionante como isso só faz aumentar ainda mais o tamanho do Zico. E pra deixar claro aqui, a gente não vai debater, repito, o lugar que o cara tá na história, o tamanho que ele tem, quem tem mais grife, quem não tem. Porque o Zidane, ele é um dos grandes jogadores do século XXI. Ele é, pra muitos, um dos melhores jogadores ou um dos maiores jogadores da história do futebol. É o maior jogador da história do futebol francês, um cara que revolucionou a sua seleção, porque passou a ganhar com a seleção. O Platini é um cara que tem um lugar muito especial na história do futebol francês, só que o Zidane pega um período de muita crise no futebol francês, ele é a partir de 96, em que a França tinha ficado fora de Copa, traumatizado em ser eliminado dentro de casa para a Bulgária, e o Zidane assume a seleção dali para frente, já muito talentoso, e faz essa seleção chegar em competições para ganhar, como a Copa do Mundo em 98, ganha em casa, depois a Euro 2000, chega com pompa de favorito em 2002 e muito por causa da lesão dele, do Pires, a seleção acaba eliminada na primeira fase, ele volta já depois de ter anunciado que ia abandonar a seleção para 2006 e mete a seleção em 2006 na final, fazendo um mata-mata absurdo, ele jogando uma barbaridade contra Espanha e outros adversários, fazendo uma grande final e perdendo nos pênaltis, depois dele ser expulso, um lance icônico na história das Copas. Então assim, o Zidane tem várias construções que o colocam entre os maiores da história, assim, como grife, como nome, como identidade. O Zidane, acho que na comparação com o Zico, o Zidane é maior que ele para a história do futebol, porque esse cara fez algo por uma seleção que não tinha nada, ele representa um ponto de mudança da sua seleção. O Zico tinha uma vida atrás dele na camisa da seleção que era muito pesada, então assim, ele não representa uma virada na seleção, porque a seleção já tinha um histórico gigantesco antes dele e acabou tendo um outro depois dele, né? Então o Zico, injustamente até, ficou personificado durante muito tempo como se fosse o símbolo de uma seleção que jogava bem e perdia, quando não é verdade. Você teve vários outros naquela seleção que entregaram muito menos que o Zico mesmo machucado, fez uma excelente Copa de 82, foi muito importante em 86, uma seleção que era até, em termos de competitividade, mais equilibrada que a seleção de 82, né? A gente até já comentou aqui que aquela seleção foi eliminada da Copa tomando um gol só, e foi o gol justamente contra a França, um gol do Platini, e eliminada nos pênaltis. Então assim, o Zico, ele é enorme na história do futebol brasileiro, mas acho que nessa comparação com o Zidane, olhando do ponto de vista mundial, eu acho que são patamares diferentes, né? Pelo Zidane ter surgido numa outra época, o Zidane foi eleito o melhor do mundo, o Zidane meio que dominou o futebol mundial durante um período junto com o Ronaldo, eles ganharam 6 títulos de melhor do mundo num período de 10 anos, e se o Ronaldo não se machuca, provavelmente esse domínio seria ainda maior. Então assim, a gente tá falando de um cara que ficou descolado dos outros durante muito tempo, e como personagem, o cara ganha 3 Champions como técnico, ele só aumenta ainda mais a sua grife. Então acho que nem é justa essa comparação no momento em que o futebol é outro, no momento em que todos os melhores estavam no futebol europeu. Era bem diferente do final dos anos 70 e dos anos 80, que você tinha ainda os países com os seus melhores mantidos durante mais tempo. Então o Zico competiu em altíssimo nível no futebol brasileiro, criou uma dominância no Flamengo, fez um dos grandes times da história do futebol brasileiro, mudou a vida do Flamengo, né? O que em parte o Zidane faz com a França, o Zico faz com um clube. Então assim, ele faz nascer não a entidade Flamengo, mas essa mística desse Flamengo que perdurou e ainda perdura durante muito tempo. É a era Zico, né? Não é a era ninguém, a era ele. Ele é um cara gigante, a gente já fez polêmicas vazias sobre isso aqui. Pra mim é o maior ídolo de um clube no Brasil, superando qualquer outro personagem, Rogério Ceni, Renato Gaúcho. Quem você apontar aí, acho que nenhum tem a relevância que o Zico tem para a história do seu clube. Mas a discussão aqui não é do personagem, não é do tamanho desse cara na história
história. Até porque, repito, na história, o Zidane tem 2 finais de Copa, um título mundial, título de Euro, fora o que fez em final de Champions, fora o que fez na própria seleção, fora o que fez na Juventus, assim, acho que não dá pra comparar em termos de lugar nessa pirâmide que a gente tem do futebol, que considera muito o que é feito no futebol europeu e o que é feito por seleções em termos de título, justo ou não, é muito assim que as pessoas enxergam. Mas a análise aqui é como jogador. E é porque que eu falei que eu acho que a polêmica não faz sentido. Porque são funções e posições diferentes. O Zico é um cara, e a gente já falou aqui, 10 clássico, e o que é o 10 clássico? Tem inclusive polêmicas vazias sobre isso pra você entender. O 10 clássico acabou, o camisa 10 acabou, eu explico lá que há uma confusão danada do que é o camisa 10. Inclusive, se a produção me permitir, tem um vídeo no meu canal particular que fala sobre camisa 10. Se puder meter um link ali embaixo pra dar uma moralzinha, eu agradeço. E quem quiser se inscrever, eu também agradeço. Então é o seguinte, o camisa 10 clássico era esse cara que pisava na área, que muitas vezes funcionava como segundo atacante, o ponta de lança. O Zico era esse cara, como o Platini foi, Maradona, Pelé, outros caras. Então o Zico tá junto com esses caras aqui. Muito ofensivo, uma máquina de fazer gols, uma máquina de produzir lances ofensivos. O Zidane é outra categoria. O Zidane tá muito mais próximo do meio armador, do cara que a gente olhava nos anos 70 como o 8, né? Se o Zidane tivesse nascido nos anos 70, 80, talvez ele fosse um 8. Um cara armador, que pensava o jogo e organizava as ações. Só que o Zidane também fez gols, e muito importantes, né? Gol em final de Champions, gol em final de Copa, ele tem 3 gols em finais de Copa do Mundo. 2 gols em 98, um gol em 2006. Então isso é gigante. Fica no imaginário que o Zidane era um goleador, quando não é, né? O Zidane tem pouco mais de 130 gols na carreira. É pouco. E 110 assistências. Para um cara que a gente imaginava que era a prima dona da assistência e do gol, não é verdade. O Zidane era muito elegante de ver jogar, assim, cabeça erguida, era um espetáculo, né? O espetáculo da genialidade com simplicidade. Porque o Zidane procurava sempre o caminho mais curto, mais inteligente, mas com cabeça erguida, muito elegante de ver jogar, assim, maravilhoso. O Zidane foi um dos melhores que eu vi jogar, isso sem dúvida, na função dele. Enquanto jogador, no geral, eu acho que o Zico tem muito mais ferramentas. Acho não, isso eu tenho certeza. De finalização, de construção, de qualquer coisa no terço final. Tanto que o Zico tem em gols oficiais quase 600 gols na carreira. Se for pegar o todo, bate 820. Ou seja, é muito mais do que o Zidane fez. Se eu quiser pegar só os oficiais, mesmo assim ele tá fazendo 3, 4 vezes mais do que o Zidane fez na carreira em número de gols, isso contando também assistência. Aí você vai falar, mas e na Europa? Na Europa ele fica ali 1 ano e pouquinho, quase 2, na Udinese, que não era o primeiro escalão do futebol italiano, mas mesmo assim ele mete 57 gols. Quase é artilheiro no primeiro italiano que ele disputa, jogando bem menos jogos que o Platini. E ele jogou bem. A Udinese fala bem até hoje do Zico. Só que por uma série de fatores ele resolve voltar. Era um outro mercado à época. O Zico poderia ter feito ou ter tido uma passagem brilhante por mais tempo na Europa, sem dúvida nenhuma, como o Maradona teve, enfim, como outros estrangeiros tiveram na Itália naquele período. Só que ele resolve voltar para casa, várias lesões, muito problema, e o Zico acaba, de fato, tendo a maioria da sua carreira feita no Brasil. Só que mesmo assim, é importante analisar as ferramentas. O Zico era um cara que finalizava melhor com qualquer das pernas, com mais efetividade que o Zidane, o cobrador de falta tá entre os melhores da história, até cabeceando ele era mais eficiente, ou seja, tudo que diz respeito à parte ofensiva, o Zico produzia mais que o Zidane. E para aqueles que acham estranho, o Zico já falou sobre isso e é verdade. Se você pegar clipes do Zico e comparar, botar lado a lado com o Messi, você vai ver que eles são jogadores de mecânicas muito parecidas. Até o jeitinho de correr e o cabelo também balançando é muito parecido. As pessoas comparam o Messi com o Maradona, quando na verdade o jogador mais parecido com o Messi é o Zico. Até pela sede de gols, pela maneira como chegava toda hora na área, que achava os companheiros. O Zico também descia para armar. E era tão brilhante quanto o Zidane quando fazia esse papel. E ele foi fazendo isso quando foi ficando mais velho, ele foi desacelerando mais o jogo para pensar um jogo um pouco mais de trás. E mesmo assim maravilhoso, como fez, por exemplo, na Copa União de 87, né, que tinha o Renato e o Bebeto mais próximos do gol e o Zico funcionando mais como um armador. Então assim, acho que em qualquer papel que seja análise técnica do jogador, o Zico foi mais jogador do que o Zidane. Então na pergunta quem foi melhor, a resposta para mim é o Zico, apesar de achar a comparação injusta. O Zico, ele é para disputar com esses caras aqui que a gente falou, Maradona, Platini, Pelé, toda essa turma aqui, Messi, essa galera. O Zidane, ele é para estar em outro lugar, ele tem que discutir aqui com o Iniesta, com outros caras que eram armadores, construtores de jogadas. Você pode botar o Zidane para disputar com o Iniesta, com o Xavi. Se você quiser pegar jogadores mais históricos, aí você pode botar o Cruyff nessa confusão aqui um pouquinho, porque o Cruyff era um cara que era tática total, então ele podia ser uma coisa ou ser outra. Então acho que são prateleiras diferentes, posições diferentes, funções diferentes, que fica muito claro. Então assim, não é uma disputa equilibrada, porque o Zico foi um jogador muito mais ofensivo, muito mais agudo, muito mais goleador,
muito mais decisivo que o Zidane ao longo da carreira, apesar de, na história, o nome do Zidane ter um lugar super especial. E a dica cultural aqui, por sinal, puxando a sardinha pro nosso lado, Zico 60, um documentário que o Esporte Interativo fez quando o Zico completou 60 anos. Se der uma fuçada aí nas redes sociais, você consegue achar, mas o caminho mais fácil de encontrar esse documentário é mesmo via EA Plus, certo? Que tem o link lá embaixo se você não tem para assinar e baixar o aplicativo, beleza? Zico 60, muito depoimento, tem quase 1 hora de documentário, é uma produção super especial que a gente fez à época e que ouviu a maior quantidade de gente que eu já vi para falar do Galinho. Aliás, você que tá indo lá no EA Plus para por acaso acatar a minha dica, aproveita e assista Polêmicas Vazias Clubista, que a gente está produzindo e lançando aos poucos no EA Plus, exclusivamente, né? Fica durante um tempo lá só para quem é assinante do EA Plus. Uma das primeiras disputas é Gabigol ou Adriano Imperador, quem é mais importante na história do Flamengo. E aí teremos outras disputas voltadas para as torcidas específicas, né? Torcida A, B, C, D. Cada clube terá o seu Polêmica Vazia Clubista, até mais de um, são discussões que interessam a um grupo, mas que talvez não interesse ao público geral. Então é isso, você tá no EA Plus, meus parabéns, você acatou a dica, aproveita e assiste Polêmicas Vazias Clubista, beleza? Acabou-se então o Polêmicas Vazias, pedindo pra você se inscrever no canal, tocar na notificação, isso é chatão, né, cara? Toda vez a galera fica puta, não precisa mais pedir. Dê o like, dê o dislike, compartilhe o conteúdo no grupinho de WhatsApp. Se quiser mandar pro seu pai esse programa, Zico ou Zidane, aí o seu pai vai entender, o seu tio, o seu avô, enfim, aquele primo mala. É isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim, um grande abraço, hein? Sugira temas que de vez em quando pinta aqui, inclusive esse que não faz sentido nenhum.